Eu vou falar um pouco sobre a minha infância. Na infância, eu cresci num lar evangélico. Porém, os meus pais, a minha família, eles eram religiosos. Não entendiam sobre coisas espirituais. Sabiam pouco na época. E desde menina, eu já comecei a ter alguns sintomas de problemas espirituais. Porém, eu como criança não entendia nada e os meus pais também não compreendiam. Mas desde menina eu já tinha alguns sinais de problemas espirituais. E eu me lembro que o meu pai, ele, ele, ele não era presente na minha vida. A minha mãe, dedicada a 5 filhos, eu era do meio. Então não sobrava muito tempo para mim. Tinha 2 menores do que eu que ela dava atenção, que eram crianças. E eu fui criada muito largada, muito solta. Eu tive muitos problemas por causa disso. Na escola, relacionamentos, tive vários problemas por causa disso. Por crescer largada, por não ter quem pudesse sentar comigo, me orientar, conversar comigo. Eu não tive isso. Eu não tinha diálogo com os meus pais. E o meu pai, eu sofria uma rejeição da parte dele. Então eu acredito que muitas coisas espirituais começaram a acontecer a partir daí. Porque ainda criança, ainda menina, eu já sentia esse sentimento de rejeição. Porque o meu pai, ele me rejeitava. Sempre quando eu tentava uma aproximação, eu sofria uma rejeição. E eu acredito que começou ali, uma pequena feridinha, uma sementinha de ferida dentro de mim. E então, quando chegou já na fase da adolescência, pré-adolescência, que eu ainda era uma menina, eu me lembro que eu já sentia desejo de chamar a atenção de outros homens para mim. Porque, como eu não tinha essa atenção do meu pai, eu achava que se eu chamasse a atenção de outras pessoas para mim, elas iriam me dar atenção, carinho, conversar comigo, diálogo, sabe? Iriam ser presentes na minha vida. E começou então ali esse vazio, essa busca por algo para preencher aquele desamparo. Eu queria ser amparada, eu queria ser abraçada, eu queria alguém que cuidasse de mim. Na adolescência, eu já tinha esse desejo, né, de ir em busca de alguém que ocupasse esse espaço. Eu queria ser amada. Eu não me sentia amada pela minha família, pelos meus pais, não. Então eu comecei a ir em busca lá fora de pessoas que pudessem gostar de mim. Eu queria ser aceita, eu queria ser amada. E tudo começou aí. Então o que aconteceu? Aconteceu que já na adolescência eu comecei então a me relacionar. Eu comecei a me relacionar com rapazes e sempre em busca de ser amada, de ser aceita. E isso não aconteceu. E cada frustração, cada decepção que eu tinha, só fazia aumentar o vazio, a carência, a necessidade de ser amada, de ser aceita. E mais eu buscava, mais era a necessidade, maior era a necessidade.
E o que aconteceu? Continuei buscando em homens para ser suprida. Eu queria ser suprida na alma. A minha alma, ela era muito carente. Muito carente. Então eu precisava preencher esse vazio. Eu precisava ser amada. Eu tinha necessidade de ser amada. E eu ia buscando cada dia mais nos relacionamentos. Cada relacionamento que eu me relacionava era uma frustração, era uma decepção, porque eles não conseguiam passar isso para mim. Um vazio cada vez maior. E foi até então, eu tinha alguns sinais espirituais, porém, nesse período, eu não via demônios, eu não tinha relacionamento com demônios, eu tinha alguns sintomas espirituais. Essa necessidade de ir em busca de relacionamentos com homens já era um sinal espiritual, já era um sinal de que tinha alguma coisa errada, que a coisa não estava muito bem, não era por aí. Mas veja, tudo para alimentar a minha alma. Eu precisava ser alimentada. Então, quando mais tarde eu me apaixonei por uma pessoa que tinha problemas espirituais, por um bom tempo eu me relacionei com essa pessoa. Com certeza, nesses relacionamentos, eu acabei me envolvendo também com os problemas espirituais dele, que vieram sobre mim. E passando um tempo, eu já comecei então a perceber a presença de demônios. Eu já comecei a sentir pessoas me perseguindo. Comecei a sentir presença de demônios perto de mim. Eu sentia a presença deles. E então não foi da noite para o dia. Começou então assim aos poucos a percepção da presença deles. Depois foi aumentando. Chegou um período da minha vida em que eu sofri uma grande decepção com essa pessoa por quem eu me apaixonei. E abriu então uma ferida enorme na minha alma. Eu já era uma menina ferida, eu cresci ferida devido à rejeição. E por muito tempo eu sofri com a rejeição, com o desamparo, com a falta de amor, com a falta de carinho, com a falta de alguém que se importasse. Eu não sentia importante. Então o que aconteceu? Foi só aumentando. E na medida que foi aumentando, eu fui abrindo portas de legalidade para esses demônios se aproximarem de mim, porque esses demônios, eles se alimentam justamente dessas feridas. E eu não sabia, eu não tinha entendimento, eu não tinha conhecimento, eu era apenas uma menina ferida, uma pessoa carente, extremamente carente. E foi aí que o adversário me pegou. Essa foi a porta de legalidade que eu abri para o meu inimigo entrar. E ele entrou sim. Então, passado um tempo, eu já era vítima da pombagira, porque eu me relacionava com homens. E eu já sentia a presença dela, eu sentia cheiro, eu mudava o meu comportamento quando eu me relacionava com alguém. Quando eu estava me relacionando com alguém, eu sentia a presença de uma terceira pessoa, que eu sabia que era espírito de pombagira. Eu comecei a ver esse espírito, eu sentia a presença do espírito, eu sentia o cheiro dela, eu mudava a minha forma de ser, eu mudava a minha aparência e aparentemente, momentâneo, ali no momento da relação, era prazeroso, mas depois me causava uma angústia, uma tristeza, uma coisa muito ruim.
que eu sei que tudo isso é espiritual, né? Porque são presença de demônios. Os meus relacionamentos nunca foram para frente, nunca deram certo. Era aí coisa de 1 mês, 2, no muito 3. Esse rapaz, porque eu me apaixonei, eu fiquei com ele mais tempo. Eu cheguei a me casar com ele, fiquei 3 anos casada. Mas foram, assim, anos de um relacionamento fracassado. Porque ele sempre se relacionou com outras mulheres. Então não era só comigo, ele se relacionava com outras mulheres também. E eu estava apaixonada, então eu fingia que não estava vendo. Eu fingia que não estava percebendo nada, mas nunca eu fiquei enganada, porque eu sempre via e ouvia as coisas. Então eu sabia que ele me traía, eu sabia que ele se relacionava com outras mulheres. Eu ouvia até as pessoas comentando que ele também tinha relacionamentos com homens. E eu não duvido, porque tinha alguns homens que frequentavam a minha casa que eram muito íntimos dele. E muitas das vezes eu ficava para eles saírem com meu marido. Então eu acredito sim que nessa época aconteceu tudo isso. E era tudo espiritual, como eu disse. Ele era uma pessoa que tinha problemas espirituais. E eu não sabia nada, não entendia nada até então. Depois é que aos poucos eu comecei a entender essas coisas, porque eu comecei a buscar Jesus. Eu comecei a visitar as igrejas evangélicas e buscar Jesus. E comecei a clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que Ele tivesse misericórdia da minha vida, porque o vazio era tão grande e a depressão, a opressão, a angústia, era tudo tão ruim, que eu clamava pela misericórdia de Deus sobre a minha vida. E foi assim, então, aí eu fiquei 3 anos casada. Depois de 3 anos que eu me separei desse homem, eu então comecei a me aprofundar mais, né? Em busca de alguém que pudesse se importar. Só que infelizmente isso não aconteceu. Cada vez que eu me relacionava com alguém, geralmente era só para sexo mesmo. As pessoas, os homens com quem eu me relacionava, eles não tinham carinho, não tinham amor, não tinha respeito. Era apenas mesmo ali sexual, nada mais. E maior era a minha angústia. E os demônios então começaram a me atacar. Quanto mais eu me relacionava com homens, mais porta de legalidade eu abria, mais eles sentiam o cheiro do pecado, das feridas, das chagas que haviam na minha alma, e mais eles se aproximavam de mim. É como abutres se aproximando de uma carne podre para se alimentar. Eu já cheirava mal, a minha alma já estava toda ferida, machucada, e eu já estava contaminada pelo pecado da prostituição, e os demônios então se alimentavam disso. Por isso que além da pombagira, apareceram esses demônios da noite, né? Então na madrugada eles começavam a aparecer. E eles me visitavam na madrugada. Era isso que acontecia.